Bom, eu não sei como que vai ser a recepção desses vídeos de relato acadêmico, né? Eu tô gravando vários antes de postar o primeiro. E, bom, não sei se alguém vai achar interessante, relevante em alguma medida. Não sei se a despeito de qualquer feedback, esses vídeos vão ser tipo, um quadro fixo aqui do canal. Não tenho nenhuma certeza. Então aproveita e me diz, né? O que vocês estão achando desse tipo de vídeo. No fim das contas, eles estão sendo gravados porque acaba sendo mais fácil, né? Eu pego carona nas coisas que eu já tô tendo que fazer para minha vida acadêmica e falo um pouco sobre o processo. Eu já fiz isso sobre a apresentação em eventos. Eu gosto muito de apresentar em evento, então deu para fazer um vídeo bem extenso sobre isso. Eu tô gravando também o meu processo seletivo para o doutorado. Só eu ainda tô, como você percebeu pela formulação, né? Ainda tô no processo de certa forma, embora tenha sido aprovado, mas falta aí ainda um ou outro detalhe para ser resolvido. Então, certamente, esse vídeo aqui vai ao ar antes do doutorado. E sobre o que eu quero falar aqui? Sobre escrita acadêmica filosófica. Eu já queria fazer isso há muito tempo, desde que eu voltei com o canal no início de 2025, mas eu nunca consegui executar como eu queria, e dessa vez também não vai ser. O que eu queria fazer, né? Lidar com um texto, desde ali dos seus primeiros momentos em que eu tô tendo aquelas ideias iniciais, aí passar para as primeiras articulações da estrutura que eu quero que o texto tenha, depois falar um pouco da escrita, depois fazer mais uma parte do vídeo, né? No momento da revisão final, depois sobre o envio, e aí falar do que os pareceristas falaram, até o momento da publicação, e se pá, até depois também, né? Falar de algumas coisas que aconteceram com sorte depois do texto ser publicado. Por que acaba sendo difícil fazer isso? Porque o meu método de trabalho, especialmente quando o assunto é texto, é bastante caótico. Eu não tenho uma metodologia certinha que eu sempre sigo. E muito menos, e aí seria o ideal, né? Um horário fixo em que eu executo essa metodologia. Um horário fixo de trabalho que eu separo toda semana ou, enfim, todo dia para escrever. Eu não tenho isso. Porque eu entendo que o movimento da especulação, né, de você tentar propor algo argumentativamente interessante a partir daquilo que é dado pelo que você está abordando na seara da filosofia, demanda um exercício de pensamento, de resolução, de impasses, né, que não vem do nada. Demanda também um processo criativo para você propor algum conceito, algum nome para englobar um conjunto de fenômenos que você está percebendo na literatura, mas que ainda não foram amalgamados sob um nome ou sob um argumento. Então você precisa ter esse processo para o fim de facilitar o que você está fazendo, né? Aconteceu já muitas vezes em que depois que eu surgi com um nome, com um argumento que conseguia sintetizar muito do que eu estava tentando abordar, eu consegui então destravar a escrita e concluir trabalhos, coisas desse tipo. Só que não me parece que esse processo é uma coisa que você força, né? O Schopenhauer, na arte de escrever, tem uns momentos que fala sobre isso, sobre as ideias que meio que surgem quando elas querem e parece que não tem muito controle sobre aquilo dali. E eu acho que é um pouco por aí realmente, essa experiência que eu tenho no âmbito da escrita.
e desse tipo de escrita acadêmica no âmbito da filosofia. Só que eu não posso também me dar ao luxo de ficar deitado, sentado, vendo a paisagem, esperando uma ideia surgir do nada. Não é assim. O que me parece é que tem um meio termo, né? Você vai construindo um ambiente que funcione como um suscitador desses momentos de criatividade, né? Desses momentos em que parece que a resposta veio do nada. Porque o que me parece que acontece é o seguinte: você vai armazenando informação, né? Eu, por exemplo, estou o tempo todo lendo coisas sobre o meu tema de pesquisa, eu estou o tempo todo debatendo sobre o meu tema de pesquisa com os meus amigos. E, bom, eu vou armazenando isso, eu vou armazenando isso. Em algum lugar, a minha mente está processando essas informações sem que eu perceba, até que em um momento surge uma ideia, uma resolução para alguma coisa que eu estava pensando muito e não sabia muito para onde ir, né? Como responder. Tinha uma espécie de intuição, mas não um argumento, não uma forma de esclarecer, talvez até a partir da formulação de um conceito sintetizador, como eu falei, blá blá blá. Só que, como esse é o meu método, e para mim é um método bastante frutífero, eu tenho já, acho que essa tendência, por personalidade, sei lá pelo quê, de mergulhar muito quando eu tô nesse ponto de inspiração, em que eu posso colocar minha criatividade para fora, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então eu consigo produzir muito quando vem esse momento, assim. Mas o momento não vem, como Schopenhauer fala, de maneira controlada. Então, às vezes é de madrugada e a ideia vem. Às vezes eu acordo de manhã e tô com a resolução para um impasse que estava no texto e eu não sabia muito bem para onde ir. Por isso, e aí assim, se eu for parar para gravar antes, eu vou acabar perdendo aquela energia que vem junto com esse estalo que surge. E se eu gravar depois, eu vou gravar quase dormindo, porque eu fico exausto. E geralmente eu fico horas escrevendo, né, quando isso acontece. Então eu não consegui, né, por esse processo ser um pouco caótico. Quem sabe um dia eu vou tentar. Se tudo der certo aí e o doutorado rolar, durante o doutorado eu vou tentar fazer isso daí, talvez até com a tese, porque a tese é um texto tão grande, né? Mas vamos tentar. O que eu vou fazer hoje então? Não é isso de lidar com um texto dos seus momentos mais iniciáticos, embrionários, até a publicação. Não é isso. Ou depois até da publicação, né? Não é isso. Eu vou falar aqui qual é o texto que eu estou escrevendo, para que eu estou escrevendo esse texto, e destacar o impasse em que eu estou nesse momento. É por isso que eu decidi gravar. Tem dois problemas aqui no texto que eu preciso resolver de alguma forma. Eu tô já com algumas ideias, que eu tô pensando nisso já há alguns dias, mas nada muito concreto. Bom, que texto é esse que eu tô escrevendo? O nome dele é Manifesto of Enmity, Outlines of Paraconsistent Orientation Beyond the Left and Right Divide. É um texto em inglês, porque eu estou escrevendo ele para uma competição que foi toda colocada em inglês, né? Então eu estou escrevendo na mesma língua. Que competição é essa? Ó, Philosophical Essay Prize Competition. E aí o tema. Is the left-right distinction still useful for political orientation? Vou traduzindo aqui para facilitar, depois eu traduzo o meu título também. Então,
a competição é competição de ensaio filosófico com um prêmio, né, valendo um prêmio. E o tema é a distinção direita-esquerda é ainda útil para a orientação política? Esse é o tema. O tema, obviamente, é centrado na filosofia política. Não é minha área de pesquisa. Mas eu tenho coisas para dizer sobre ontologia social, inclusive sobre o estatuto ontológico daquilo que está no âmbito da política. Além disso, eu tenho muitas coisas para falar sobre ética. E a partir dessas intuições éticas, existe uma proposta embrionária de organização política ou de comportamento político. Então, embora não seja a minha área de atuação, pensei a minha área de atuação no sentido de meu foco de pesquisa, né? Eu pensei, por que não? Por que não tentar? Essa competição está sendo feita pela Fundação pela Orientação Filosófica, Foundation for Philosophical Orientation, e ela toma como base, aí você vê, tem orientação no nome da fundação, né? Tem orientação no tema também, porque ela toma como base uma filosofia da orientação que, se eu não me engano, o fundador ou um dos fundadores propõe no livro dele sobre esse tema, né? Ele tem um livro sobre orientação no âmbito da filosofia, é um livro de filosofia sobre esse tema. Eu li, né? Eu tive que ler ali para poder dialogar com o que está sendo posto. E no fim, a minha ideia foi escrever esse manifesto que eu já queria escrever há muito tempo. Eu fiz uma versão bem menor dele para uma edição que era, olha, essa nossa edição aqui é para vocês usarem, tá? Não precisa ter muita referência, uma coisa mais livre, blá blá blá. Mandei e os pareceristas me responderam dizendo, mas por que você não colocou a referência, hein? Por que você não colocou mais referências? Eu queria mais referências. Enfim. Só que era um texto de 4 páginas em português. E agora ele está um texto muito, muito maior, centrado nessa questão da direita e esquerda, mas isso com uma desculpa para falar dessa ideia geral ética e política, né? Então, o nome, mais uma vez, é Manifesto of Enmity, Outlines of Paraconsistent Orientation Beyond the Left and Right Divide, ou seja, Manifesto de Inimizade, rascunhos de uma orientação paraconsistente para além da divisão entre esquerda e direita. E aí, eu quero enfatizar aqui toda uma questão sobre contradição, paradoxo, indo de maneira alinhada, né, prosseguindo de maneira alinhada com o que eu estou tentando desenvolver no paradoxismo, a partir ali dessa posição que eu estou chamando de paradoxismo, e também intestinamente, enfim. E eu cheguei aqui em 2 problemas. O manifesto chama manifesto de inimizade porque a ética que eu estou tentando delinear é uma ética da inimizade, que leva a uma política da inimizade. E a ideia aqui de inimizade é enfatizar a tensão, a contradição, o paradoxo. E para isso eu estou indo contra uma ética da amizade, que eu estou remontando, né? Perdão. Tanto a filosofia antiga, e aí você tem lá pessoas explicitamente falando sobre amizade, né? E meio que colocando um papel importante para essa noção,
inclusive no âmbito da ética, e também estou remontando ao período contemporâneo, onde me parece que alianças, enquanto algo muito próximo de amizade, são o que dão a tônica do movimento ético. Tem aqui um gap, né, em que eu não lido com éticas que, por exemplo, são não exatamente do tipo antigo, com uma deontologia kantiana, né? E nem com algumas vertentes de um consequencialismo, nem como é possível derivar lá do Maquiavel, nem como é possível derivar do utilitarismo. Mas a minha questão não é lidar com a ética como um todo. Eu até tratei um pouco, por exemplo, dessas outras alternativas éticas, né? Em nota de rodapé, e também vinculando com o problema da amizade. Mas a minha questão é pensar na formação de alianças, né? Para a gente passar para a questão política, em que você tem grupos sendo formados. Então, o critério para a formação de amizade teria uma relação muito próxima com o critério de criação de alianças. E o que eu estou usando também para fazer essa aproximação é o fato de que o oposto de um aliado e o oposto de um amigo é basicamente um inimigo. Então, bem, partindo dessa tensão, onde você tem amizade e aliança de um lado e inimizade do outro, eu preciso tentar conectar conceitos que permitam o fluxo do meu texto da melhor forma possível, até que a gente chegue nesse ponto em que a inimizade possa contar como um paradigma para a ética no geral e para a política no geral. Quais são os dois problemas que eu estou tendo? O primeiro é a relação entre aliança e amizade. Não são a mesma coisa. Você pode ter um aliado filosófico que não é seu amigo e que é inclusive seu inimigo. É possível a gente pensar em uma amizade em que essas pessoas não são aliadas em algumas instâncias. Por exemplo, não são aliados religiosos, não são aliados filosóficos, não são aliados políticos, coisas desse tipo. Então, o que eu preciso fazer nesse primeiro ponto problemático é estabelecer qual é a relação, qual é o paralelismo, né? Em que medida a estrutura da formação de uma amizade pode ser transladada para a estrutura da formação de alianças. Eu tenho alguns insights sobre isso que eu estou pensando, por enquanto, em lidar com em lidar com o fato de que as alianças podem ter como critério os mesmos critérios fundamentalíssimos que as amizades, em como eu estou arquitetando, né, orquestrando a reconstrução do texto, que é pela via da metafísica e pela via das emoções, mas isso ainda não está escrito e talvez surjam mais problemas enquanto eu estiver escrevendo. O segundo problema, é da relação entre amizade e inimizade com egoísmo e altruísmo. Porque chega um determinado ponto do meu texto em que eu centro nessa dicotomia entre egoísmo e altruísmo. E aí eu preciso fazer esse vínculo, né? O que eu argumentei até agora é que a amizade demanda um olhar pelo outro, né? Um dedicar-se pelo outro. E que o puro egoísmo acaba sendo a raiz da destruição da amizade. Então, a amizade em termos clássicos, mais harmônicos, está muito mais vinculada ao altruísmo e a inimizade ao egoísmo. Então, você pode fazer esse link, né? Agora, é possível a gente pensar em outros causadores de inimizade, que não só o egoísmo. Mas me parece que esses outros causadores acabam retornando
a ideia de egoísmo. Então é isso que eu estou tentando mais ou menos defender. Mas eu estou nesse impasse, né, entre como vincular aliança e amizade e entre como vincular amizade e inimizade com egoísmo e altruísmo. Me desejem sorte. Talvez eu fale mais sobre o resultado dessa competição ainda nesse vídeo. Talvez fique para um vídeo que vem, não sei. Espero que tenha sido interessante. E até o próximo.